meus amigos, estamos começando mais um Business Hour aqui na TV+. Eu sou o Arthur Dias, da agência Wi-Fi, e também aqui, vou falando do meu programa que é a Hora dos Negócios, Business Hour. O seu programa de falar sobre estratégias, negócios, empreendedorismo, despertar você que ainda não começou a empreender e para você que já começou, está com alguma dificuldade, quer saber sobre uma estratégia nova, alguma história nova, estamos aqui para você que quer empreender, ou já empreendeu, ou simplesmente é um entusiasta desse tema, que vai fazer a diferença, já faz a diferença no nosso país e vai continuar fazendo, eu tenho certeza. Como sempre aqui, uma profissional ou um profissional de um setor novo, diferente, contando uma história para vocês que com certeza vai trazer alguma inspiração, alguma forma de trazer uma informação diferente daquilo que você vê por aí, porque aqui é a realidade. Nós estamos na TV+, no programa Business Hour, e hoje eu tenho a honra aqui de chamar a doutora Chanazes Squilassi. Acertei? Bem? Quase. Tudo bem, Arthur. Na verdade, o meu nome é Chanazes Squilassi. Eu errei o finalzinho, Chanazes Squilassi. Pois é. Mas faz parte. Esse é um programa, ao vivo, estamos aqui na TV+, então... Corrigindo, Chanazes Squilassi. Sim. Então vamos lá, uma breve apresentação, por favor, para o nosso público. Bom, eu sou advogada de formação, tenho também especialização em projetos, e tenho outras formações que me possibilitaram trazer o direito de uma forma muito mais qualificada para os meus clientes e para as empresas que eu trabalho também. E assim, eu sou formada há mais de 20 anos, tenho vários cursos, então, na verdade, é isso. Eu tenho, acho que, bastante bagagem aí para compartilhar com vocês. Maravilha! E vamos contar como que tudo começou, Quem já acompanha o programa aqui sabe que essa é uma pergunta de praxe, a gente mostra aqui a história do empreendedor, que nem sempre foi começando com a própria empresa, ou como muitos pensam, a empresa da família. A gente está aqui para mostrar, mais uma vez, um caso de alguém que não começou a carreira profissional empreendendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, eu fui fazer direito. Meu pai já era falecido, meu pai era advogado. Então, eu não tenho o empreendedorismo jurídico de família. Meu pai já era falecido, faleceu quando eu era criança. Mas, na verdade, eu acabei fazendo direito porque... minha mãe falou, vai fazer direito, seu pai era advogado, então tem muito mais chance de você conseguir se colocar no mercado. Eu era muito jovem. Nisso, eu entrei numa instituição financeira nessa época, no Banco Itaú, e trabalhei no jurídico durante 15 anos. Viajava aí pelo Brasil fazendo audiência, resolvendo questões do próprio banco. Então, na verdade, eu não comecei como empreendedora. O empreendedorismo acabou vindo para mim de uma forma muito diferente, por outras questões. Então, na verdade, eu fiquei aí 15 anos em instituição financeira, no banco, e depois eu acabei optando por seguir outros caminhos e partir para o empreendedorismo mesmo. Eu gosto sempre de citar uma palavra, que para poucos talvez seja incomum, mas para quem já acompanha sabe que de todos os programas eu falo intraempreendedorismo, que é o empreendedor que não tem a própria empresa, mas ele faz questão de se desenvolver continuamente, não para de estudar, não para de querer algo a mais. Então não importa se você tem a sua própria empresa, se você quer ter, ou se você está trabalhando para alguém agora nesse momento ou não, querer evoluir. Isso eu acho que é uma constância da humanidade. Se você ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas atitudes, nada vai mudar. E eu acredito que nesse histórico aí de 15 anos, trabalhando no banco, você teve ali um caminho de evolução, enxergando algo novo, percebendo como melhorar aqui, como melhorar ali, para poder em algum momento despertar o fato do intraempreendedorismo trabalhando no Itaú e depois o empreendedorismo de fato para criar a própria empresa. Sim, o que aconteceu comigo, Eu sempre tive aquela paixão pelo direito, a partir do momento que eu resolvi fazer direito, eu me apaixonei pela carreira e eu fui fazendo cursos, só que, na verdade, eu não fiquei só no direito. Eu fui me desenvolvendo em outras
em outras vertentes, né, compliance, gestão de negócios, gestão de projetos. Isso me fez trabalhar para empresas de forma diferente. Então, quando eu decidi que eu precisava seguir um outro caminho, eu tive um problema de saúde, porque eu trabalhava demais, né, na empresa que eu estava, no jurídico, e foi quando eu falei, realmente não dá mais para viajar, porque eu me alimentava mal, eu dormia muito pouco, porque eu acordava 3 da manhã para pegar o voo das 6 horas para qualquer lugar do país, então era muito maluco. Mas é verdade, né? Parece história de pescador, mas não é. Então, o que aconteceu foi justamente isso. Eu tive que dar um basta, porque eu já tinha minha segunda filha, eu precisava vê-las crescer, e quando eu comecei a sentir que a minha saúde estava indo embora, eu acabei optando por seguir um outro caminho, até para ter um pouco mais de qualidade de vida. E eu não estou dizendo que trabalhar para a empresa seja ruim, não. Eu fui muito feliz nos 15 anos que eu trabalhei lá, sou muito grata à empresa que eu trabalhei, mas eu acho que são ciclos, né? A vida ela é cíclica, né? É muito nesse sentido. E aí, quando eu comecei a ter esse pico de não conseguir levantar da cama, todo mundo achando que era depressão, e na verdade eu estava com uma anemia profunda, né? Então tive que partir para outros tratamentos mais... Uma questão biológica, de fato. Foi uma questão biológica, e todo mundo pensando que, não, você deve estar em depressão, na época... marido falando, não, mas você não está bem, você não me ama mais. E na verdade não era uma questão física. Né? Tinha então, esgotada. Eu estava esgotada, era esgotamento. Então, foi mais por isso que eu acabei partindo para essa questão de pensar como que eu vou construir. Eu já vinha de uma fase de estudar para concurso, mas eu já não me encontrava mais, porque o meu momento de vida já não era de viver naquele estresse, porque você tem que estudar muitas horas por dia. E eu queria reconstruir o meu nome. Então, eu vim aí desse jurídico de banco e eu comecei a pensar, realmente eu preciso começar a construir o meu nome sozinha. E aí foi o que eu acabei dando esse passo um pouco para trás para poder seguir. Então, acho que isso foi o que me ajudou mais, assim, para pensar e falar, vou empreender. Entendi. Não foi, na verdade, uma inspiração. Foi você perceber que aquele caminho ele te levou a uma situação, de fato, de esgotamento. Né, que você chegou num limite físico e biológico, falou, peraí, o meu conhecimento pode ser replicado de outra forma. Sim. Um pouquinho disso? Um pouquinho disso. E na verdade, eu sempre tive, vamos dizer assim, aquele bichinho de não parar, né? Então, eu sempre fazia uma coisa, sempre fazia um curso, terminava uma pós, terminava uma especialização. Hiperatividade. Ia fazendo uma coisa, emendando na outra. Nunca parei de estudar desde que me formei, isso faz 20 anos. Vamos contar um pouquinho sobre as formações? Vamos lá. Falar um pouquinho aí de como foram as principais, as que você faz questão de citar. Na verdade, eu comecei fazendo especialização em processo civil, e aí depois fiz em direito público também. Aí depois parti para uma especialização na USP em gestão de projetos, que é uma coisa que foi muito desafiadora, justamente porque não era minha área de formação, tinham matérias muito específicas, e eu fui realmente trabalhando essas outras potencialidades, até para que quando eu partisse para o empreendedorismo, eu pudesse realmente ter realmente um caminho diferente. Diversos conhecimentos, Diversos conhecimentos e desenvolvendo outras potencialidades, que eu acho que é o que falta quando você vai hoje para um processo ou para uma discussão com outro colega. O que eu percebo, mesmo quem tem escritório, é que falta às vezes essa multidisciplinariedade. Eu acho que isso é importante, isso em qualquer área. Eu acho que não é só o direito, né? Nós somos formados na faculdade para tocar processo. E, na verdade, é muito mais do que isso. Você vai ouvir o seu cliente, eu vejo muito isso no meu escritório, né? Eu sou muito mais psicóloga, né, do que advogada, porque às vezes o problema do cliente é muito mais você ouvir, você propor algumas questões muito mais extra processo do que dentro do processo. Sim, entender então, isso é importante. Realmente o que aquela pessoa passou, né, no detalhe pessoal e não como um robô, né? Tá aí que a gente substitui o ChatGPT. Sai pra lá, né? E na verdade, eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela está aí para nos ajudar. Só que a gente tem que tomar cuidado, você tem que saber usar. Vem acontecendo alguns episódios aí, não só de juízes, de advogados que usam a inteligência artificial
e essa inteligência artificial sai errada e quem está lá na ponta consegue perceber que tem um erro ali. Então, você precisa saber usar e revisar para poder aplicar, senão não funciona. Exato. Eu acho que tudo como evolutivo, né? Para quem ainda não conhece, acredito que a maioria do nosso público já ouviu falar sobre ChatGPT. O Business Hour é um programa que já citou empreendedorismo e tecnologia, inteligência artificial, que está interligado, onde você consegue unificar esses pontos de maneira muito eficaz. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque não adianta você ter um conhecimento muito focado em tecnologia, como a doutora citou, essa multidisciplinariedade, ela é muito importante, né? Que eu acho que é o diferencial, que eu também concordo que hoje, aquela pessoa que é única especialista em um assunto, eu não gosto. Que ela só sabe aquilo, é focada naquilo, é master, ultra focada e nunca fugiu daquele assunto. Você vai falar de outra coisa, ela não consegue ter uma conversa digna e ela vai tentando te jogar para a conversa da onde ela conhece. Eu acho que isso no passado funcionava, né? Aquele especialista que ele realmente tem um conhecimento muito focado. Eu acho que essa pessoa hoje ela é muito substituível, com facilidade. Porque quem só sabe fazer uma única coisa, basta ter um único robô para substituí-lo. Agora, se você é bom em várias coisas e você é único na hora de fazer todas essas coisas em conjunto, vai ser difícil de trocar. Não vai ser qualquer robô que vai chegar e vai falar, tá aqui, ó, tomei o seu lugar. Né? É verdade. Não é por aí? É verdade. E não só isso é importante que você está falando. Eu tive alguns colegas que eram de determinadas áreas específicas e mudou a lei e nós tivemos uma mudança forte aí em legislação em algumas. E aí essas pessoas acabaram, algumas fecharam escritório. Eu conheço gente que fechou escritório porque não conseguia, e outras que foram se reinventando no decorrer, foram estudando, foram migrando para outras áreas e conseguiram realmente se reinventar. Então, eu costumo dizer assim, né, a gente não pode ficar preso a uma única questão, né, a um único assunto, uma única área, mas você tem que fazer bem aquilo que você se propõe a fazer. É claro, também, eu sou contra também o outro lado. Você fazer tudo, né, e não fazer nada bem feito, tudo superficial. Tem que achar o meio termo, né? Eu acho que isso é importante. Você achar esse meio termo, né, muitas empresas hoje, eu sou especialista nisso, naquilo, mas às vezes a empresa quebra porque ou a pessoa não sabe administrar, ou porque, de alguma forma, aquilo que ela fazia deixa de ser uma opção daquele cliente e você não está olhando o mercado. Então, é importante quando você for empreender, e aí não só a área do direito, qualquer área, é importante que você consiga entender qual é o seu público, em que momento você está buscando ali o seu conhecimento, que momento que você está e o que você pode oferecer de melhor. Eu acho que isso é importante. Sim, com certeza. E quando a gente fala de direito, né, a gente começa a pensar em algumas pessoas que julgam ainda o advogado como um ser único. Né? Se a gente pensar num país que 90% tem esse pensamento, vamos ser honestos, que infelizmente é assim, nós temos que pensar agora em como expor essa diferença, né, do que realmente um advogado especialista é capaz e de quando você tem uma questão de, não, mas você é advogado, você me ajuda, você pode resolver, sou seu amigo. Mas você não sabe fazer isso? Então, é difícil de dividir quando alguém vem e te julga de que você não sabe uma determinada área. Vamos explicar para o público que não conhece os segmentos diferentes do direito. Na verdade, eu parto da seguinte premissa, tá? Quando algum cliente chega para mim, fala, olha, você faz, por exemplo, processo criminal, defesa trabalhista, que são áreas que eu atuo só de forma no compliance, e aí depois eu vou falar um pouquinho disso, mas o meu ponto eu falo o seguinte, não sou especialista e qualquer coisa que eu faça para você, talvez não seja o melhor que você precise que seja feito. E nós temos que ter segurança para falar para o nosso cliente, olha, eu vou te indicar um colega que é meu parceiro, é meu sócio,
que vai poder realmente te atender da forma que você precisa e tratar o seu problema e encontrar a solução da forma que você precisa. O direito, ele é muito amplo, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, apesar de ser uma área de humanas, se fosse tudo muito engessadinho, seria exatas, né? Mas, na verdade, humanas, você tem muitas opções. Então, essas muitas opções justamente nos fazem poder escolher áreas de atuação e nos aprofundarmos. Isso significa que quem faz tudo pode não fazer tudo bem. E eu não estou dizendo que aquele profissional que é generalista, que é o que a gente chama de generalista, ele seja ruim. Não, não é. Mas, às vezes, dependendo do ponto específico que esse cliente precise, talvez ele não encontre a melhor solução. E ele pode virar para a pessoa e falar, olha, eu não vou te atender, não vou conseguir te ajudar, porque eu não sou especialista da forma que você precisa. E ok, você pode procurar outra pessoa, vou te indicar outra pessoa. Eu faço muito isso. Eu tenho as pessoas que eu conheço, que são pessoas muito boas, muito confiáveis, e eu passo para elas. Eu não tenho problema com isso. E eu acho que assim, nós temos que ter maturidade para explicar adequadamente para as pessoas como é que funcionam as áreas, como é que funcionam essas áreas do direito, como são as especializações e como nós podemos encontrar a solução. Essa solução pode ser comigo ou pode ser com outro profissional e está tudo bem. Eu acho que assim, são maturidades que nós vamos encontrando no decorrer da carreira. Eu acho que isso é importante nós falarmos. Então, quando o advogado falar para você, olha, eu não consigo te atender, eu não consigo resolver o teu problema porque eu não sou especialista. Não é porque ele não quer. Não é porque ele não quer, porque ele não gosta de você, é porque é parente, não. Na verdade, é porque ele não vai fazer aquilo que você precisa que seja feito na velocidade que você precisa. Exato, é assim como às vezes alguns clientes falam, nossa, meu computador quebrou, me ajuda aqui. Eu falo, pera, não é por aí. O marketing digital não é isso. Ah, não, mas você não sabe? Fala, não, até sei. Mas você não pode querer que eu faça aquilo que eu não estou proposto a fazer nesse momento. Porque, como você disse, você até pode saber, mas você não é especialista. Então, você não vai dar garantia daquele serviço ou sair fazendo tudo ao mesmo tempo sem a mesma qualidade daquilo que você se propõe a fazer. Né? Daquilo que você realmente tem bagagem e experiência e vários cases de sucesso. Então, entrando nessa linha aqui de cases de sucesso, vamos citar um case de sucesso aqui que você tem orgulho de falar. Essa pessoa veio, me trouxe esse problema e eu ajudei ela a resolver. Eu tive uma cliente agora no final do ano, perto do recesso. Foi uma coisa muito... Eu costumo dizer que chega o recesso, né? O recesso são as férias do judiciário. Né? O judiciário para poder realmente dar férias para o advogado. E essa cliente, ela me chegou assim, sei lá, com 8 dias para o recesso. Ela tinha um processo do CREA, né? Ela tinha um CREA que estava atrasado, tinha uma ação de uma dívida fiscal. Nós conseguimos fazer o depósito, conseguimos resolver, ela já foi até o CREA, já fez a renegociação dela, tudo isso antes do recesso. Então, foi um case de sucesso recente, né? E foi um caso muito diferente, justamente porque todas as áreas de atuação, né? Não só direito, psicologia, enfim, tem os seus conselhos, né? De profissionais. E quando você atrasa essa anuidade... Isso quer resolver sozinho, né? Não, e não é nem só isso. Muitas das vezes, esse atraso, ele vira o que a gente chama de dívida ativa, desculpem. Na verdade, vai para a dívida ativa e o fisco vai te cobrar. Porque essas entidades, elas são como se fossem umas entidades, como se fossem públicas, mas na verdade são administradas de forma privada, né? Que são autarquias, né? Então, é um pouco diferente de uma empresa pública, mas acaba tendo essa vertente de ter uma cobrança aí judicial voltada para o fisco. Entendi. Então, essa minha cliente teve isso e nós conseguimos resolver em tempo recorde e na verdade, era muito mais simples, né? Porque não foi nem a questão fiscal, foi mais a questão dela não conseguir resolver diretamente com o CREA e no fim nós conseguimos resolver, ela já está pagando aí o acordo dela e já está tudo resolvido. Maravilha, excelente. Eu sei, né, que hoje para mim é até um pouco claro a diferença entre o direito civil e o direito tributarista, mas eu acredito que para algumas pessoas, quando a gente fala de direito bancário, acaba misturando um pouquinho aonde entra o civil, aonde entra o tributarista,
Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença para quem não faz ideia do que é o que e que profissional recorrer. Vamos lá, então. Na verdade, o advogado civil, ele cuida basicamente, e eu falo basicamente porque o próprio civil tem várias divisões, né? Sim. Nosso código é enorme e o código é aquele compilado, né, de normas que nós temos e que vai para o judiciário. Vamos dizer assim, a grosso modo é isso. Então, o civil, o que acaba acontecendo? Ele é voltado para as relações privadas. Então, essas relações privadas são as relações entre empresas, uma parte das relações de empresas está dentro do direito civil, direito de família é uma parte do segmento do direito civil, direito das pessoas. Então, isso está dentro do direito civil. Agora, quando nós falamos de direito tributário é muito ligado a questões fiscais. Então, suponhamos que você esteja devendo a questão lá do seu imposto de renda, você não fez a declaração, você vai pagar uma multa, essa multa. Se você não pagar essa multa, vai ter um período aí que o fisco, né, que é a Receita Federal, vai te incluir no órgão de restrição deles e depois ele vai te acionar judicialmente. Isso é direito tributário, onde o poder público, de alguma forma, te cobra um imposto. Basicamente, pode ser imposto, pode ser taxa. Então, tem umas diferenciações, mas basicamente é isso. Você não pagou, você vai sofrer uma sanção para que essa cobrança ocorra de uma forma judicial. Eles te notificam, que é o que a gente fala de lançamento tributário, e aí tem toda uma questão. E o fisco, né, os órgãos públicos, eles têm 5 anos para te cobrar. Então, é diferente da relação privada, que você tem várias outras vertentes e que pode ter prazos maiores do que 5 anos. Então, é importante a gente falar sobre isso. E quando nós falamos aí de direito bancário, são as relações entre o consumidor e o banco, basicamente. Pode ser uma empresa e o banco, e essa empresa ela pode, em determinado momento, ser considerada consumidor. Então, é importante que nós tenhamos essa diferenciação, porque muitas vezes a sua empresa está com um problema com o banco, mas você pensa assim, mas a minha empresa não é consumidora. Se ela sofreu uma fraude, ela passa a ser consumidora, porque o banco está te fornecendo um serviço de crédito que não foi diligente e aconteceu uma fraude porque o sistema do banco foi falho, por exemplo. Então, isso é direito bancário. Uhum. Então, basicamente, tentando explicar de uma forma simplista, porque não é só isso, claro, mas basicamente é isso. Não, legal. E agora, vamos chegar num tema da sua maior especialidade, o compliance, que aí pouquíssimas pessoas, eu tenho certeza que você fica se perguntando o que é isso. Vamos falar um pouquinho sobre compliance de maneira geral e depois sobre as especialidades da onde ele atende. Também para que nosso público entenda um pouco mais sobre esse tema tão diferente. Na verdade, o compliance, ele parte de uma legislação americana, tá? Um pouco antes da década de 70 ali, e significa, né, muita gente fala, significa conformidade. Mas não é só conformidade, né? O compliance, ele visa fazer com que a empresa principalmente empresas, tenham não só conformidade, mas elas passem por ciclos de avaliações internas, não só em relação à legislação, mas em relação a funcionários, em relação a processos internos, a riscos de negócio. Então, para quem é empreendedor, o compliance ele ajuda bastante. Então, muitas das vezes, Existe o compliance terceirizado, que a pessoa contrata, assim, pra... Existe. Na verdade, o que acontece? Hoje nós temos empresas, advogados ou não, que atuam na área de compliance, porque para trabalhar com compliance, você não precisa ser advogado, mas o advogado ele sai na frente, justamente porque ele já conhece de legislação, isso é importante. Por quê? Compliance você pode ter um risco trabalhista, né, e você vai propor para o seu cliente. Me corrija agora, doutora, se eu estiver errado. Tem alguma ligação com uma auditoria de uma Price, por exemplo? Então, na verdade, tudo começa com uma norma de compliance, né, e é ligado à auditoria. Então tem uma ligação. Tem uma ligação. Por quê? O compliance, ele vai olhar todas as não conformidades da empresa. Só que se eu pego uma questão ligada à corrupção, por exemplo,
que vem sendo trabalhada fortemente nas empresas, se essa empresa atua, por exemplo, com algum ramo do segmento público, o que vai acontecer? Em algum momento, algum funcionário teve uma não conformidade que foi pego lá pelo departamento de compliance. O que vai acontecer? Esse pessoal de compliance, ele vai ter que reportar para a auditoria, que vai ter que reportar para as autoridades, porque não pode deixar de reportar, porque senão ele responde de forma pessoal. Então, é importante que tudo isso fique muito claro. Mas, quando você fala só de compliance, você começa a ter uma discussão, risco de negócio. Por exemplo, aquela loja, vamos falar de loja, né? Porque está tão em alta isso, né? E quando você vai numa loja e essa loja, por algum motivo, pratica racismo, por exemplo, né? Vamos falar de temas tão atuais, pratica alguma forma de racismo contra um consumidor. Isso é norma de compliance, porque você tem que treinar funcionário, você tem que aplicar sanções internas, você tem que reportar para o mercado quais são as ações que você está adotando, sem prejuízo das indenizações que possam vir a acontecer, bem como as questões criminais envolvidas. Então, o compliance, ele trabalha todas essas questões empresariais voltadas para a imagem da empresa, para a legislação, para evitar-se a corrupção. Então, é muito mais amplo do que tudo que a gente vem trabalhando só em auditoria. A auditoria você pega não conformidades muito mais específicas e você vai penalizar de forma diferente porque são ferramentas diferentes. E o auditor... controle de qualidade geral. Exatamente. E o compliance, você treina as pessoas para que elas sigam os manuais da empresa, para que elas sigam os procedimentos. Então, é muito diferente. Descobri recentemente, agora já entrando até na sua especialidade, que é o compliance médico, os POPs. Não tem os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões? Sim, exatamente. De um outro cliente nosso aqui que já foi entrevistado, inclusive quero apresentá-los, né, porque tem tudo a ver, ele é um especialista em legalização de hospitais, que é a Legal Soluções. Ele fica lá no nosso prédio, lá no Elber, professor Odair. Então, o Odair já veio aqui, já foi entrevistado, vai conhecer, você já esteve aqui, agora está sendo citado, e eu vou fazer essa reunião para mostrar que esse é um dos propósitos do Business Hour, né? Fazer negócios. Então, entrando nesse tema agora, como tema final da nossa entrevista, o compliance médico. Na verdade, quando nós falamos de segmentos do compliance, e aí nós seguimos para essa questão do compliance médico, quando você fala de compliance médico, você tem dois segmentos que você pode trabalhar. Você pode trabalhar pelo hospital, para que o hospital assegure que todos os procedimentos que ele tem lá, dentro daquele segmento que ele atua, né, enfim, um tipo de hospital, que todos os profissionais estão seguindo vamos dizer, aquele procedimento administrativo. Como eu posso ter o compliance voltado para o direito médico em relação aos próprios médicos? Por exemplo, um médico tem uma clínica. Essa clínica, ela tem que seguir procedimentos, não só em relação aos seus pacientes, mas a prontuários, a forma de atuação, a forma de atendimento, como ela arquiva esses procedimentos, como ela arquiva as orientações, como ela registra essas informações, por quanto tempo essa informação desse médico... Atualmente no LGPD... Tem a questão do LGPD, como é que eu faço para descartar essa informação? Se tem proteção antivírus... Se você tem proteção da sua nuvem, porque você tem que salvar em nuvem, você tem que ter backups em nuvem. Porque se o seu sistema foi invadido, como é que você previne essa invasão? Então, tudo isso é LGPD mais compliance médico. Você tem essa questão. E esse compliance médico, ele segue muito... você vai apurar também por que um erro médico aconteceu. Esse erro médico pode ser aquele médico que, por algum motivo, não orientou o paciente de forma clara, e esse não orientar o paciente de forma clara significa que esse paciente... Eu tive uma situação, assim, por mais absurda que fosse, né, e aí acho que vale a gente comentar, o paciente passou por uma cirurgia, né, era uma cirurgia necessária, essa cirurgia aconteceu. O que aconteceu depois, ele não orientou da forma adequada, não aconteceu, essa paciente perdeu a perna. E ela foi perdendo a perna diversas vezes. Então, ela perdeu um pedaço, depois ela perdeu outro pedaço, até a perna ficar bem curtinha, né? E aí, falando a grosso modo.
Então, além da questão criminal, da questão civil, da reparação do dano, de como essa pessoa ficou, e aí a gente tem toda uma questão, né, da lesão corporal, tem toda uma questão criminal que vai ser apurada, mas também o compliance, ele atua no quê? Onde nós enquanto hospital, erramos em não orientar, em não deixar registrado. Tinha muita coisa nesse caso específico que essa paciente não tinha informação. Aí veio um outro médico, esse médico começou a registrar tudo. Então, o que se tem de prontuário é do segundo médico, o primeiro não tinha. Nossa. Então, você fala assim, é absurdo? Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, isso é compliance. E os médicos, eles se preocupam. Eu vou me especializar, eu vou fazer. Mas o quanto eu estou seguindo a legislação? O quanto eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito em relação à informação? Em relação a registro, em relação à orientação? O quanto eu estou sendo empático com o meu paciente e registrando tudo que eu orientei? Eu acho que esse é o ponto. Não, maravilha. Então entendam que esses temas aqui eles são de fato complexos. A gente teria muito tempo, né? Deveríamos ter mais tempo para poder continuar, mas infelizmente chegamos ao nosso momento final para convidar quem quiser te conhecer, redes sociais e contatos, por favor, para que todos possam te conhecer. Bom, nosso Instagram é @oliveira_esquilace, né, .adv. E nós atendemos basicamente por WhatsApp, porque acho que nós temos todo um atendimento. Por virtual. Então, isso, por virtual. E aqui para quem está na TV+, no ABC, se precisar, dá para fazer um presencial também. Também, né, nós atendemos no Grande ABC e São Paulo também de forma virtual. Né, e o nosso canal de atendimento é o 11 97834 4275. Maravilha. Agradeço demais a presença aqui, doutora. Muito obrigado por estar conosco aqui no Business Hour. Esse foi mais um programa falando sobre negócios e, como sempre, eu deixo à disposição aqui os meus contatos pessoais, a própria TV+. Se tiver alguma dúvida, não deixe de comentar ou nos procurar. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.